Hello, hello, hello. Muito bom dia, valentes. Pai seja contigo. E aí? Segundou? Mais uma semana se iniciando, mais um mês se encerrando. Estamos aqui mais um dia para abençoar o seu dia, para fazer a sua semana momentos inesquecíveis. Amém? E é sobre isso que vamos falar hoje, sobre momentos inesquecíveis. Durante toda essa semana, de acordo com a palavra que nosso apóstolo nos deu no domingo, e que palavra poderosa, que momento precioso que ele nos deu, nos fez vivenciar ontem, e vamos falar sobre isso a semana inteira. Uhul! Então fique conosco aqui todos os dias, de segunda a sexta, às 9 da manhã. Bom dia, valentes, com os ministros da casa. Hoje comigo, a pastora Dai. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, somos ministros da IRV, da Igreja Resgate de Valentes, do apóstolo Hermínio Bonoldi. E seja muito bem-vindo a essa live. Eu quero falar com você que ora, que trabalha, que semeia, que permanece fiel, mas parece que às vezes as circunstâncias trazem resistência, falando que não vai acontecer as suas promessas, que é tarde demais, que você perdeu a oportunidade, que nada vai mudar. Isso nunca vai mudar. Mas eu vim te lembrar que a oposição, as circunstâncias, o inimigo, o que a sua mente diz nunca será maior do que o Senhor diz sobre você e o que o Senhor já disse sobre você. Porque Salmos 34:19 fala: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas elas. Aleluia! Então, vamos falar um pouco disso com vocês. A aflição pode existir, as dores, as circunstâncias, os momentos desfavoráveis podem existir, mas estamos aqui para viver momentos inesquecíveis, porque foi isso que o Senhor nos prometeu e é isso que vamos viver essa semana. Então, fique aqui conosco, já vamos compartilhar nessa live. Compartilha aí, seja evangelista nesse momento, seja Deus de Deus nesse momento e compartilhe essa live para mais pessoas ouvirem essa palavra e serem abençoados com momentos inesquecíveis essa semana. Segundou, mais uma semana se iniciando. E aí, vocês aproveitaram o final de semana? Aqui nós aproveitamos bastante. O apóstolo compartilhou na sexta-feira, né, que ele gosta dos almoços de domingo, que já é uma cultura. E foi isso que fizemos ontem. Foi um almoço muito bom, muito legal. E se você ainda não faz parte da nossa igreja, não almoçou com a gente, eu faço parte, não almoçou com a gente ainda, fica aqui o convite pra você. Deixa eu mandar aqui também, nos grupos aqui. Compartilhe aí com seus amigos, com sua lista de contatos. Se você está assistindo essa live depois, compartilha também. Fala, olha só, vem ver o que o Deus falou comigo. Espero que o Espírito que tá aqui, não sou eu não. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, valentes. Estamos compartilhando essa live para que ela possa alcançar mais pessoas. Sejam bem-vindos. Fique por aqui porque vamos falar sobre momentos inesquecíveis. Seja bem-vinda, irmã Cleia, Edilane, pastor Tiago. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Compartilhar aqui. Isso. Compartilhado. Então, bora lá. Então, sejam muito bem-vindos. Bom dia, bom dia. Como eu estava falando, segundou, mais uma semana se iniciou, mais um mês
se encerrando, graças a Deus. E quantas coisas boas temos vivido aqui nessa live, quantas coisas boas temos vivido nas lives às 18h30 com o Apóstolo. E vamos viver mais momentos inesquecíveis hoje também, durante a semana também, porque falaremos disso. Nosso apóstolo falou ontem. A live Bom Dia Valentes é pra você que quer uma palavra que transforme no começo do seu dia. Não sei se você já está no trabalho, está indo pro trabalho, se você está em casa, se você está dirigindo, se você está viajando, coisa boa. Mas fica aqui conosco que nós temos uma palavra poderosa para você nessa manhã. O Espírito através de mim. E a Bíblia não nos chama para sobreviver. Existe uma mentalidade de que precisamos romper. Mentalidade de sobrevivência. De que se eu conseguir passar mais uma semana, tá bom. Se eu pagar as contas, tá bom. Se eu não desistir, tá bom. Se eu aguentar mais um pouco, tá bom. Mas a Bíblia não nos apresenta essa versão. Não nos diz que a vida com Deus é assim. Não diz que é simplesmente pra gente sobreviver. João 10:10 diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não fala, eu vim para que vocês sobrevivam. Não é isso, mas para que tenham uma vida em abundância. Não significa não ter uma vida com problemas, porque a gente vive num mundo com outras pessoas, acaba alguém cometendo um erro, acaba que as coisas acontecem. São várias pessoas vivendo num mundo cheio de coisas do mundo, então acaba acontecendo coisas desfavoráveis. Mas não significa que... Mas isso significa que sua vida não é governada por isso. Jesus nunca prometeu a ausência de tempestade. Mas ele prometeu sua presença dentro da tempestade. A tempestade veio, mas Jesus estava lá. Jesus estava no barco quando a tempestade veio. Então ele não nos isenta. Ele fala lá, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque eu venci, você vai vencer. Não é uma vida isenta de problemas. Mas é dizer o quê? Tá na tempestade, eu tô na tempestade com você. Tá no deserto, eu tô no deserto com você. Porque são fases da vida. E nós precisamos viver as fases para que nós possamos pegar as instruções, aprender, absorver, ser ensinada, ser moldada, ser forjada, para que a gente possa superar o processo, superar a fase, para passar para a próxima fase. O impossível não é o lugar onde Deus desaparece. É frequentemente um ambiente onde a glória de Deus se manifesta de maneira que ninguém pode explicar. O impossível, como nosso apóstolo fala, é só mais um degrau na sua jornada. É só mais um degrau para que a glória de Deus seja manifesta na sua vida. Pai seja contigo, pastores, casal, homem e mulher valente, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui falando de momentos inesquecíveis. Vamos falar sobre isso a semana inteira. Então fique conosco. Então o que parecia impossível? Lázaro estava morto, o mar estava diante de Israel, Davi estava diante de Golias, Daniel na cova dos leões, a filha de Jairo estava morta. Tudo parecia, visivelmente, humanamente, tudo parecia não fazer sentido. Era impossível. Mas Deus é justamente... Ele adora o impossível, porque é onde a glória dele se manifesta, porque é onde só ele pode agir. E o seu limite não é o limite de Deus. Então não limite Deus. Às vezes, a sua situação que você estava passando, lembre-se disso, a sua boca tem poder, então o que você declara tem grande força no mundo espiritual. Você estava passando por problemas, por aflições, por tempestade, por deserto. O mundo não nos isenta disso. Mas o que Deus pode fazer com você no deserto, o que Deus pode fazer com você na cova dos leões, é outra coisa, é o impossível dele. A gente só pode ir até onde Deus age. A gente vai até aqui e Deus age daqui pra cá. Cada um faz sua parte. Não tem como eu fazer o de Deus e não tem como Deus fazer o que é meu. Porque ele não interfere, é o livre-arbítrio, ele não interfere no que eu tenho que fazer. E se eu não fizer, eu vou continuar no deserto, vou continuar no vale, vou continuar na cova.
Mas nós não estamos falando apenas de conquistar coisas. Não estamos falando apenas de bens materiais. Não estamos falando apenas de dinheiro, de bens materiais. Mas nós falamos de um caminho. A gente tem falado de um caminho tem um tempo já. E o ponto central desse caminho, qual é o único caminho? Jesus. Então estamos falando de Jesus. E ele declarou em João 14,6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus é o caminho. É o caminho que nos conduz ao Pai. O Evangelho não é simplesmente Jesus resolver. Peraí, que escapou aqui as minhas anotações. Então, Jesus fala aqui em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho que conduz ao Pai. O Evangelho não é simplesmente Jesus vai resolver os meus problemas. É, por meio de Jesus, eu fui reconciliado com o Pai. Jesus não veio resolver nossos problemas, mas ele veio nos libertar de uma sentença de morte. Veio nos libertar de uma condenação. E fez essa intermediação de nós com o Pai. Ele abriu novamente o caminho da comunhão com Deus. Ele não veio somente para mudar as nossas circunstâncias. Ele veio para restaurar a nossa identidade. Você não é apenas alguém tentando conseguir uma bênção. Você é filho. E filho não vive diante do Pai como um estranho. Filho se aproxima, filho conversa, filho confia, filho espera, filho pergunta: Pai, e agora o que vamos fazer? Como eu falei, essa semana viveremos momentos inesquecíveis. E o nosso AP tem compartilhado que durante as manhãs ele fala com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e pergunta: o que faremos hoje? E essa tem que ser a sua pergunta nessa semana. Senhor, quais momentos inesquecíveis viveremos essa semana? Eu já fiz essa pergunta hoje, de acordo com a palavra que nós recebemos ontem. Senhor, o que faremos? Que momentos inesquecíveis nós teremos essa semana? E eu já declarei os momentos inesquecíveis que eu quero ter, mas eu quero viver no centro da vontade de Deus. Eu quero ser enviada onde Ele quer que eu vá. Entende? Isso quer ser filho? Quando você pede permissão, sabe quando você pede permissão pro seu pai? Pai, posso comer isso? Ai, pai, posso ir naquele lugar? Posso dormir na casa de um amigo? É isso, pai, o que o Senhor quer comigo hoje? O que faremos hoje? Que momentos inesquecíveis viveremos essa semana? Romanos 8, 15 do 17 fala: recebeis o espírito de adoração baseado no qual chamamos Abba, Pai. E depois fala: se somos filhos, somos também herdeiros. Você não é só filho, você é herdeiro. Herdeiro das promessas de Deus, herdeiro dos tesouros escondidos, não de você, mas para você. Então você que está aqui comigo nessa live, escreve aqui: eu sou filho, eu sou herdeiro. Eu sou filha, eu sou herdeira. Escreve aqui para saber que você está entendendo essa live, que está comigo aqui. Então, além de filho, você é herdeiro. E quem sabe quem é, sabe aquilo que pode acessar. Um filho sabe as regalias que tem, sabe até onde o pai deixa. Muitas vezes o pai é rígido e alguém fala: vamos dormir lá em casa. Aí seu pai é rígido e fala assim: meu pai não vai deixar. Ele não gosta que eu durma na casa dos outros. Ou você vai no cinema com um amigo, você vai... Na época que você morava na casa dos seus pais, vamos fazer essa analogia. Um amigo te chamou pra ir no cinema, pra jogar futebol, pra sair. Aí você sabe como é que é seu pai, então você fala: se você pedir, acho que é mais fácil ele deixar. Às vezes deixava. Aí, não, eu vou lá pedir. Se o filho pedir, é mais fácil o pai deixar do que se outra pessoa pedir. Então, o filho sabe aquilo que ele pode acessar.
Ele sabe se ele pode sair, ele sabe se ele pode dormir fora, ele sabe até que horas que ele pode voltar, ele sabe que pode pedir dinheiro pro pai, ele sabe que tem casa, comida, roupa lavada. Entende? Isso aí, bom dia, sejam muito bem-vindos à nossa live. Estamos falando essa semana sobre momentos inesquecíveis, então fique conosco. Então imagine uma criança entrando na própria casa, não bate na porta pedindo autorização para usar o banheiro. Não fica olhando na geladeira dizendo, será que eu posso beber água? Mas tem momentos que ela pergunta, posso comer chocolate? Posso? Porque não é uma coisa tão acessível, não é uma coisa tão fácil. Mas ela sabe que tem, sabe que pode, mas ela sabe que também tem que pedir permissão. Isso é a identidade de filho. Agora pense em alguém que não sabe que é filho. Entra dentro de casa, mas ainda vive como escravo. Não sabe que tem acesso à geladeira, não sabe que pode assistir filme, não sabe que pode sair com os amigos, não sabe que... Só tá lá, só sobrevive. Só vai pra escola, volta pra casa, vai pra escola, volta pra casa. Por isso, nós precisamos restaurar nossa identidade de filhos. Porque você não é definido pela sua crise, pelo seu passado, pela opinião das pessoas, pelo seu último fracasso, pela porta que fechou, por aquilo que não aconteceu. A sua identidade começa na sua origem. Quem é a sua origem? Quem te formou? Porque você não foi criado, você foi formado. Nós falamos que quando aceitamos Jesus, viramos nova criatura, porque as coisas elas já passaram. Uma nova criatura... Vamos dizer que é fisicamente uma nova criatura. Mas você é a imagem e semelhança de Deus. A sua origem é Deus. Romanos 8 diz, filho e herdeiro. Filho e herdeiro. Então, temos uma herança. Herdeiro é herança. Uma herança que foi dada para nós. E Deus está dizendo, você está olhando as circunstâncias enquanto eu estou lembrando você da sua identidade. Existe uma diferença de não enxergar ainda e de não existir. Abraão não via, mas a promessa existia. Imagina, no fim da vida, o Senhor prometeu um filho e ele seria pai de multidões. Não via, mas a promessa existia. Em Romanos 4, 20 e 21, fala, plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Plenamente convicto, não parcialmente. Plenamente. Essa é a convicção que temos que ter. Não é eu acredito, mas... não sei. Eu acredito, mas isso, mais aquilo. Eu sei que Deus pode, mas... E se? Se acaba. Bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando sobre momentos inesquecíveis durante toda essa semana. Eu estou falando agora de filho de herdeiro. A fé não nega a realidade. A fé não nega nada. Mas ela age além da realidade. É olhar para a realidade sem permitir que ela tenha a palavra final acima da palavra de Deus. Imagina, Deus sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Conhece tudo, todos, em todos os lugares. Aí, porque você tá vivendo isso, porque só você sabe que você viveu isso. Você não sabe o que eu vivi, você não sabe o que eu passei. Eu não sei, mas Deus sabe. Aí você acha que o pouquinho que você passou... Vamos voltar lá a mulher do fluxo de sangue. Ela tá falando conosco essa semana. Vamos voltar lá na mulher do fluxo de sangue. 12 anos. Só ela sabe o que ela passou em 12 anos. Ninguém mais sabe. Mas a partir do momento que ela tem a fé de que um fio, o homem é tão poderoso. Jesus estava lá na frente dela. Tinha um monte de gente dela, ao redor dela. Ela não ia perder aquela oportunidade. Sabe-se lá quando que ela ia ter essa oportunidade de novo. Em 12 anos apareceu um cara que faz milagre, que cura, que liberta, faz
O cara que era o Messias, que veio para nos salvar, estava lá. Ela precisando de uma cura por 12 anos. Racionalmente, ela não quer chegar perto, mas ele estava lá. E ela pensou, cara, e se eu pegar apenas na barra? Eu creio que vou ser curada. É só isso que ela tinha, foi nisso que ela se agarrou, literalmente. Então ela se enfiou no meio da multidão e tomou esse ato de fé. As circunstâncias eram favoráveis? Não, mas Jesus estava lá. Era só isso que ela precisava. Talvez foi a única opção que ela viu realmente que daria certo. E ela foi lá e fez. A fé não nega os fatos, mas ela age além dos fatos. E nesse momento, ela não recebeu só uma cura. Esse é o poder de Jesus. Esse é um momento inesquecível com Jesus. Porque o que você tem pedido para Jesus? O que você tem pedido para Deus? Ela queria a cura naquele momento. Ela recebeu a cura? Ela recebeu a cura. Mas por 12 anos, ela era conhecida como a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia não fala o nome dela em nenhum momento. Jesus pergunta, quem me tocou? Eu senti que de mim saiu o poder. Os discípulos falam, claro que alguém te tocou. Se a gente tá cheio de gente aqui, tá cheio de multidão, o pessoal tá se esbarrando, tá todo mundo tumultuado. Eu senti que de mim saiu poder, de mim saiu virtude, algumas versões falam. Aí a mulher do fluxo de sangue olha para Jesus e fala, foi eu. Mas você não tá impuro, porque eu só toquei na barra da sua roupa. Porque naquela época, se você tocasse numa pessoa que estava doente, você se tornava impuro. Mas ela tocou na barra da roupa de Jesus. Jesus olha para ela e fala, filha, a tua fé te curou, vai em paz. E a Bíblia fala que no instante que ela tocou Jesus, ela foi curada. Mas no instante que ela se encontrou com Jesus face a face, Jesus disse, filha. Ela foi atrás de uma cura, ela recebeu identidade. Jesus restaurou a identidade dela de filha. Filha amada em quem eu me alegro. Aleluia. O casal falou, a franja era o único lugar que ela podia tocar e simbolizava o poder das vestes na época. É isso. Ela não queria deixar Jesus impuro, mas ela sabia que tinha uma saída. Sempre tem uma saída. E a saída é a própria pessoa, Jesus. E é isso que Jesus quer que nós tenhamos, que nós acreditemos, que nós nos agarremos, de que nós somos filhos amados. A partir do momento que você se encontra com Jesus, você reconhece Ele como seu Senhor e Salvador. Você recebe o Espírito Santo e você se torna filho, co-herdeiro. Geralmente, né, quando os pais morrem, eles deixam herança. Mas você tem uma herança com o seu pai vivo. Isso também faz toda a lógica ir pro espaço. Você recebeu uma herança e seu pai tá vivo. E o Senhor escondeu tesouros. Escondeu tesouros. Mas não para que nós não achemos. Não para que nós não achemos. Acho que nós achamos no tempo certo. E eu posso te dizer, esse tempo chegou. Esse tempo chegou. Começou. Já chegou. Celebre. Porque esse tempo chegou. O tempo dos momentos inesquecíveis. O tempo que os tesouros serão desenterrados para nós.
O tempo que acessaremos tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Tudo aquilo para esse momento. Claro que o Senhor não vai derramar uma enxurrada de coisa na sua vida, mas Ele vai te dar a porção desse momento. Mas estamos buscando mais. A partir do momento que buscamos mais, Ele derrama mais. Existem coisas que Deus fará na sua caminhada que você vai contar por muitos anos. E você vai olhar para trás e vai dizer, só Deus pode ter feito isso. Esses são os momentos inesquecíveis. Você vai lembrar daquela oração, daquela porta, daquela resposta, daquela restauração. E imaginamos quão foi inesquecível para aquela mulher. E como o Senhor faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Infinitamente. Não é 10, não é 30, não é 60, não é 100. É infinitamente mais. E o Senhor te pergunta, como perguntou hoje, te pergunta, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que você tem pedido para Deus, o que você tem clamado para Deus. Mas seja ousado. Tenha fé. Então, como vamos viver esses momentos inesquecíveis? Pela fé com expectativa diante do Pai. Romanos 8 representa uma imagem que fala, Abba, Pai. Isso é intimidade. Falar, Paizinho, Papai, ai Senhor, ai meu amado. O Senhor gosta disso também. Então escreva aqui, eu tenho um pai. Se você não sabia, agora você está sabendo que você tem um pai. Deus, seu pai. Jesus é seu irmão, o Espírito Santo te guia. Irmão, amigo, ajudador. Nós somos cordeiros com Jesus. Somos filhos de Deus. Filhos amados. Imagine uma criança pequena quando chega, pai. Quando a criança... A Khalil estava falando essa semana que a Júlia queria dormir com eles. Fala, pai. Aí o pai, você acha que o pai vai negar o pedido de uma criança? Fala, ô pai, eu posso fazer isso? Ô pai, eu posso dormir com vocês? É assim que devemos agir com Deus. Não como uma criança pidona, mas como uma criança que deseja a vontade do Pai, deseja a presença do Pai. A expectativa de uma criança não é a infantilidade de uma criança, é a dependência de Deus. Não há irresponsabilidade, é a confiança. A criança não sabe exatamente como o pai vai resolver, mas sabe, meu pai está comigo. Meu pai vai resolver, meu pai vai me ajudar. Eu tô com medo, eu vou correr pro meu pai. Se eu tô assustada, eu vou correr pro meu pai. Se eu tô feliz, eu também vou correr pro meu pai pra celebrar junto com ele. Porque o meu pai tá comigo. E você se pergunta, mas eu não sei como Deus vai fazer. Você não precisa saber como. Só precisa saber que Ele é Deus e Ele vai fazer. E o Senhor te pergunta hoje, o que você quer que eu te faça, meu filho? O que você quer que eu te faça? O que você tem pedido para o Senhor? Cura, restauração, direção, provisão, sabedoria, reconciliação, porta aberta, coragem, paz, mais fé, mais amor. Talvez hoje você precise reconhecê-lo como pai. Talvez hoje você precise de um pai. A gente também tem que aprender a viver a paternidade de Deus. Temos que aprender a ser amados por Deus, ser cuidados por Deus, corrigidos por Deus. Porque assim como eu, muitas pessoas não tiveram isso. Então tem que aprender isso também.
que você tem um pai que tem. Você tem um pai que te corrige, mas que te ama. Você tem um pai que não vai dar tudo que você quer, porque você não é uma criança mimada, mas ele vai dar os desejos do seu coração. Porque você é um filho obediente, porque você é um filho dependente, porque você é um filho que busca ele, pede direcionamento, pede instrução. Porque você é um bom filho. Um bom filho honra o seu pai. Então, Efésios 3:20 fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. E Efésios 1:3 declara que em Cristo fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. A nossa fé, ela não manipula Deus. A nossa fé não obriga Deus a fazer qualquer coisa. A nossa fé nos posiciona em confiança diante de um Pai que é bom, soberano e fiel. O problema não é Deus ter perdido o controle. Deus não perde o controle de nada. Mas o desafio é nós aprendermos a acessar pela fé aquilo que Ele nos concedeu em Cristo e viver de acordo com a nossa identidade de filhos. Ele não perdeu o controle. Às vezes você não deu o controle para Deus. Porque Ele é um cavalheiro, Ele não vai te obrigar a nada. Mas você, como filho, tem obrigações. Como todos na sociedade, nós temos deveres e obrigações. Mas Ele não vai te obrigar a nada. Entende isso? Que Ele não vai te obrigar a nada? Mas a partir do momento que você se posiciona como filho, você tem que obedecer ao seu pai. Você tem que seguir as instruções do seu pai. E nós fizemos um ato profético ontem. Se você não assistiu nosso culto ontem, volte lá no YouTube. Tá disponibilizado lá. Provavelmente vai estar o título Momentos Inesquecíveis ou culto de domingo, culto de júbilo, domingo de júbilo. É importante que você faça esse ato de fé, para que você acesse tudo que foi liberado. Se você não assistiu o culto ontem, também assista, porque vai te esclarecer muitas coisas, vai te ativar em muitas coisas e vai fortalecer a sua fé. Então o Senhor te pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça hoje? Não olhe pelas suas circunstâncias. Não olhe pelos seus problemas. Não olhe pela sua realidade. A realidade é o que está acontecendo agora, nesse momento. Talvez você não esteja numa boa realidade. Não esteja na realidade que você sonha. Mas qual é a realidade que você quer viver? Quais momentos inesquecíveis você quer viver? Às vezes os momentos inesquecíveis não precisam ser grandes coisas. Nossa, uau! Às vezes é dia a dia. Às vezes é Deus respondendo a oração mais simples que você já fez. Talvez um momento inesquecível vai ser você aceitar o Senhor como seu Pai. Mas lembra que o nosso apóstolo diz, logo pela manhã ele já acorda e já fala: Senhor, Espírito Santo, Jesus, que momentos inesquecíveis nós teremos hoje. Pai seja contigo, meu pastor, marido, profeta das nações. Já estamos finalizando já. Quais momentos inesquecíveis
O que queres que eu te faça? Não viva apenas sobrevivendo. Não apenas sobreviva. Não foi para isso que você foi criado. Você foi criado para ser filho, herdeiro, para permanecer em Cristo, caminhar em fé, viver na expectativa de Deus e ainda viver momentos inesquecíveis. Então digita aqui: eu vou viver momentos inesquecíveis. Ou eu estou vivendo momentos inesquecíveis. Porque esse tempo já chegou na minha e na sua vida. Já é realidade. O novo tempo já chegou. O tempo de momentos inesquecíveis já chegou. Eu estou vivendo momentos inesquecíveis. Eu vou digitar também. Eu estou vivendo momentos inesquecíveis. Por quê? Porque eu sou filha amada, em quem o Senhor se alegra. Porque eu sou co-herdeira com Jesus. Porque eu tenho um Salvador. Porque eu tenho um Libertador. Porque eu tenho um Pai que cuida de mim, que me ajuda, que tá sempre comigo. Que por mais que eu esteja brava com ele, por mais que eu não esteja vendo ele, ele tá lá, sempre comigo. Me apoiando, me incentivando. Me falando, tenta só mais uma vez. Aí você tá lá se perguntando, e se der errado? E Deus tá falando pra você, e quando der certo? Eu tenho um pai que me mima. Que me faz sentir amada nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Porque esse é o amor de Deus. Na maioria das vezes não é tão extravagante. Não chama tanta atenção. Mas ele tá lá, zelando por você, esperando a oportunidade perfeita para fazer você experimentar a vontade dele, experimentar as promessas que ele tem para sua vida. O que você precisa hoje? O que você precisa hoje? O que você quer? O que queres que eu te faça? Amém? Então, não só reflita sobre essa frase, mas declare o que você quer com a sua boca. Declare o que você quer que o Senhor faça por você.
nós viveremos momentos inesquecíveis. Já estamos vivendo, viveremos muito mais momentos inesquecíveis. Amém? Glória a Deus. Vamos orar para encerrar a nossa live. Amém? Pai, nós te damos graças por esse dia. Obrigada por essa semana que está se iniciando. Obrigada por esse mês que está se encerrando. Obrigada, Senhor, porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós. Obrigada porque o Senhor nos corrige, nos ampara. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos ama. Além do que possamos imaginar, além do que possamos entender. E eu declaro e creio que nós viveremos momentos inesquecíveis na Tua presença. Nós viveremos momentos inesquecíveis contigo. Nós viveremos momentos inesquecíveis. E somos gratos por isso. Somos gratos porque nós viveremos milagres. Somos gratos porque nós viveremos cura. Veremos e viveremos libertação. Veremos e viveremos identidade restaurada em Ti. Nós cremos, veremos e viveremos os Teus filhos vivendo como herdeiros. Os Teus filhos acessando todas as riquezas, todos os tesouros que foram escondidos para nós. Eu declaro que já estamos vivendo. O novo já chegou, a nova fase já se iniciou e desfrutaremos de tudo o que o Senhor nos prometeu. E não só nós teremos para abençoar as nossas vidas, mas também teremos para abençoar a vida de outras pessoas. Porque nós não queremos viver só para nós. Nós não queremos viver só a porção que o Senhor nos deu. Nós queremos mais, Senhor. Queremos viver cada vez mais, Senhor, aquilo que o Senhor nos prometeu. Obrigada, porque nós queremos que já estamos vivendo isso. Nós já estamos morando na melhor casa, já estamos dirigindo o melhor carro. Nós já estamos desfrutando de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu. Morando na melhor cidade. Vivendo o melhor dessa terra. Nós já declaramos os nossos compromissos quitados, pagos. As nossas contas pagas em dia. Nós declaramos que já viveremos cura, libertação. Nós já temos vivido e nós testemunharemos. Viveremos momentos inesquecíveis. Viveremos uma semana inesquecível nos mínimos detalhes todos os dias. Nós agradecemos pelos clientes que teremos. Clientes que não virão pedir desconto, mas virão pedir no Pix porque já querem fechar com as nossas empresas. Eu declaro isso em nome de Jesus. E sou grata pelas portas abertas. De emprego, de novos clientes, de novos negócios, novas parcerias. Clientes recorrentes. Clientes que não só virão para acessar o nosso produto, o nosso serviço, mas clientes para que nós possamos abençoar também. Para que nós possamos ser bênção na vida dessas pessoas também. Para que nós também possamos gerar momentos inesquecíveis na vida de outras pessoas. E eu creio nisso. Que você não só viva nessa semana momentos inesquecíveis, mas que você gere momentos inesquecíveis. Gere um ambiente de cura, gere um ambiente de libertação, gere um ambiente de identidade, gere um ambiente da manifestação de Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa. Onde você estiver. Você carrega a presença, você carrega o Espírito com você. Então, e você é filho. Restaure a filiação das pessoas nessa semana também. Leve a palavra de Deus, aquilo que o Senhor fez na sua vida. Compartilhe. Que através do que o Senhor fez na sua vida, você possa fazer com que outras pessoas vivam também. Em nome de Jesus eu declaro. A partir do que o Senhor fez na sua vida, a partir dos momentos inesquecíveis que você terá essa semana, você lembrará e compartilhará. Você lembrará e fará com que outras pessoas vivam também. Porque esse é o Evangelho. É a palavra de Deus pregada a todos.
mesmo que seja um testemunho. Mas de testemunho em testemunho, muitas pessoas conhecerão aquilo que Jesus faz, aquilo que Jesus é. E aquilo que Ele fez em você, e aquilo que Deus te formou para ser. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus por essa palavra. Glória a Deus por essa porção. Eu recebi. Espero que você receba esses momentos inesquecíveis que teremos essa semana. Amanhã teremos mais live. Então esteja conosco. Amanhã às 9 horas teremos outro ministro da casa. Com mais uma porção de momentos inesquecíveis. Teremos um momento inesquecível também às 18h30 com a live do nosso apóstolo. Abriremos mais um momento de verdade, abriremos mais um assunto da teologia da verdade. Eu creio que vai ser bênção também às 18h30 aqui no perfil do apóstolo, do Hermínio Bonode. Então permaneça aqui às 18h30. Nós mandaremos o link lá no grupo do WhatsApp também. E nós, sexta-feira, testemunhamos um milagre extraordinário na Live Hora H. E quanto temos visto o que Deus tem feito nessa live. Então, se você precisa de uma palavra profética, de um ensino, se você tem buscado e não tem achado nada de verdade, você tem buscado pregadores, mestres que te ensinam, mas parece que tem alguma coisa faltando, pois sabe que aqui nesse perfil você encontra a teologia da verdade. Você encontra a prosperidade de verdade, você encontra a identidade de verdade, comunicação de verdade. E você pode ver isso no link da bio, que tem vários assuntos lá. Vários assuntos pautados na palavra, com a sabedoria e discernimento do Espírito Santo, mas com o embasamento que nosso apóstolo tem, quanta sabedoria ele entrega para nós. Então, às 18h30, teremos mais uma live Hora H. Palavra certa na hora certa. Se você tem procurado a palavra certa, esse é o momento para você. Amém? Então, continue conosco durante a semana. Nós soltaremos mais alguns fragmentos dos momentos inesquecíveis. E se você tem um testemunho para dar sobre o que você viveu nessa live Bom Dia Valente, sobre o que você viveu na live do Apóstolo às 18h30, manda aqui no nosso direct. Pode mandar aqui no direct do Apóstolo o que aconteceu, o que Deus fez na sua vida. Nós queremos ver, nós queremos compartilhar com você, queremos nos alegrar com você também. Se foi uma cura, uma libertação, se foi recursos vindo, não importa, nós queremos celebrar com você. Se você quer ser também, você estar sem igreja, você não está congregando em lugar nenhum, a Bíblia fala, é bom que o irmão congregue, é bom que andemos em unidade com o corpo de Cristo. Não, é bom que o homem não ande só. Se você quer caminhar junto conosco, com esse povo mais feliz dessa terra, manda aqui um direct também. Quero ser um valente online, que nós acompanharemos você, nossa equipe, nossos ministros, nossos pastores entrarão em contato com você. Nós nós te ajudaremos, te escutaremos, oraremos por você e vamos caminhar juntos. Nós somos o corpo de Cristo, nós temos que fortalecer uns aos outros. Nós queremos caminhar junto com você e te ajudar na sua caminhada, porque juntos somos mais fortes e vamos mais longe. Amém? Então é isso. Um beijo, fique com Deus. E se você não assistiu o culto de ontem, assista, porque foi poderoso e tem um ato profético que é importante que você faça, que você viva isso. Vamos viver momentos inesquecíveis. Amém? Beijo.